noite, queridos. Boa noite, amados irmãos. Sejam bem-vindos. Vamos estar dando início. Eu coloquei no grupo, coloquei lá no Face que estou tendo um pico de energia, né, aqui na minha casa, especialmente agora no finalzinho da noite, no início da noite, agora no finalzinho da tarde. Então, vamos pedir a Deus que, né, possamos ter um período contínuo, sem queda de energia, né, e automaticamente queda aí do sinal da internet também. Então nós vamos estar orando nesse momento, pedindo a direção do nosso Deus, rogando ao Senhor por mais um dia que Ele nos concede, ok? Então vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, Pai de amor e de eterna bondade, bendito e louvado seja o Teu nome, Senhor. Deus eterno, nós queremos declarar a Ti nessa noite, Senhor, que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Precisamos do Senhor, ó Deus, para respirar, para pensar, para viver. Ó Deus, precisamos do Senhor, ó Pai, para executar as tarefas mais simples da nossa vida. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor possa orientar os nossos passos. E, sobretudo, Deus bendito, nos dá sabedoria e inteligência para compreendermos a Tua palavra, compreendermos todas as coisas, ó Deus, a fim, ó Pai, de sermos bem-sucedidos em tudo quanto o Senhor colocar diante de nós. Pedimos pelo Teu povo, pedimos pela Tua igreja, ó Deus, que se reúne nesse momento, irmãos que já estão conosco, outros que estão se achegando. Rogamos ao Pai que a Tua bênção seja sobre as nossas vidas. Que o Senhor esteja derramando continuamente a Tua graça bendita sobre nós. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas necessidades, nas nossas fraquezas. Fortalece-nos, ó Deus, na força do Teu poder. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e santifica-nos dia após dia na Tua presença. Ó Deus bendito, agora também te pedimos pela instrução da Tua palavra, que o Senhor venha trazer, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, todo entendimento, para que, ó Deus, nós possamos compreender a Tua palavra e assim, Senhor, crescermos dia após dia. Obrigado, ó Deus, porque Tu tens respondido às nossas súplicas e às nossas orações. Por isso, Senhor, continue a abençoar cada lar, cada família. Ó Deus, abençoe, Senhor. Nós assim te pedimos. Também por aqueles que estão enfermos, que haja cura, Senhor, nas suas vidas. Que haja a intervenção do Senhor em cada coração, em cada pessoa. Assim nós te pedimos, choramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vamos estar estudando hoje Hebreus capítulo 7. Já está aqui na nossa referência, né? Hebreus capítulo 7, eu quero convidar a você já a abrir a sua Bíblia para juntos estarmos estudando a palavra do Senhor, estarmos mergulhando nessa palavra. Bem, já iniciando, o capítulo 6, 7 e 8, o escritor de Hebreus fala a respeito do sacerdócio de Cristo, e ele mostra sempre com a comparação Antigo e Novo Testamento, Antiga e Nova Aliança, que Cristo é superior, que Cristo é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque para sempre. E ele vai discorrer a respeito disso nesse momento. Então vamos lá. O capítulo 7 ele tem 4 divisões propostas, sugeridas. E a primeira, já no versículo 1, que nós vamos ler agora, fala a respeito de Melquisedeque como um tipo de Cristo. Nós falamos sobre isso, né? Melquisedeque era rei, era sacerdote de Deus e profeta também, ou seja,
falava da parte de Deus, então era o tipo de Jesus. Jesus é rei, sacerdote e profeta. Ok? Então vamos lá. Versículo 1 diz assim: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém ou rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente. Então ele fala a respeito, né, de Melquisedeque, essa referência. Nós não temos muita referência sobre Melquisedeque na Bíblia, além daquilo que já está descrito ali em Gênesis, quando há esse encontro com Abraão, né? E aí é importante nós pensarmos, né, quando Melquisedeque depois ele vai ser referenciado pelo escritor aos Hebreus, né? E aí o que nós entendemos, né? Que a gente pode entender, né, essa referência a Melquisedeque, né? Quando diz aqui o escritor aos Hebreus, olha, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Então será que Melquisedeque era um tipo de Deus, de anjo? Não, né? É porque nós não temos nenhuma referência a isso, ok? Mas era um homem. Mas era referência, exatamente a analogia que é feita, é porque ele é comparado a Jesus, porque ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E essa referência é muito forte, né? Alguém ser sacerdote do Deus Altíssimo antes de Abraão, ok? Antes de Abraão. Então, com certeza, vinha da linhagem de Sem, né? Era um semita da linhagem de Sem lá de Noé, tá certo? Bem, a partir do versículo 4, ele vai falar que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Nós vamos entender isso. Olha só o que ele diz. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendidos de Abraão. Vamos entender um pouco essa questão dos dízimos, como é mencionado aqui, né? A primeira questão é que o dízimo ele é anterior à lei, assim como o casamento, né? Quando nós falamos em casamento, o casamento ele não é lei, ele é anterior à lei, ele é uma lei divina. Ele não passa pela lei mosaica, ele é uma lei divina, uma lei que procede desde o Éden. Por isso deixará um homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Isso está lá em Gênesis. E também em Gênesis aqui está a questão do dízimo. Quando Abraão, né, encontra-se com Melquisedeque não lhe cobrou, mas Abraão deu o dízimo. Abraão ofertou o dízimo, né, de tudo aquilo que ele tinha, do melhor dos seus despojos. Então nós vamos ver que o ato do dizimar, né, ao profeta de Deus, ao homem de Deus, né, a referência aqui, né, exatamente ao profeta do Deus Altíssimo, isso vem anterior à lei de Moisés, que vai ser instituída lá no Sinai. E aí qual é a referência que ele faz? Exatamente isso. No versículo 5 ele diz, olha, dentre os filhos de Levi, existiam 12 tribos na organização. Uma tribo, que era a tribo de Levi, eles ficariam responsáveis pelo sacerdócio, pela parte espiritual. E qual era a proposta? Qual era, né, a organização?
eles não teriam terra. Todas as demais tribos tinham possessões, tinham direito à terra. A tribo de Levi não tinha. A tribo de Levi, ele tinha possessões dentro de cada tribo, porque sempre dentro de cada tribo tinha que haver lá um sacerdote, tinha que haver lá alguém da parte espiritual para conduzir o povo. Então, ele era distribuído entre as 11 tribos. A tribo de Levi não saía à guerra, porque eles eram sacerdotes, né? Então, existiam várias regras. Se você pegar o livro de Levítico, vai falar, né, exatamente sobre isso. Várias regras. Dentre os levitas, né, que é a tribo de Levi, estavam ali aqueles que iam cantar a parte dos louvores, aqueles que tomavam conta do tabernáculo, né, de montar, desmontar, de conduzir, de reformar, né, de construir, os sacerdotes para oferecer sacrifício. Então, tudo aquilo que era concernente às questões espirituais era a tribo de Levi que era responsável. E aí o escritor aos Hebreus diz isso, olha, os dízimos do povo, né, dos seus irmãos, eles eram concedidos a partir da lei, certo? Todos eles eram descendentes de Abraão, mas a partir da lei. Olha o versículo 6. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Então ele fala a respeito de Melquisedeque. Então Melquisedeque não era descendente de Abraão, mas ainda assim, né, ele recebeu o dízimo de Abraão e o abençoou. Evidentemente, versículo 7, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém, ali, né, a referência a Melquisedeque, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Então, mostra exatamente isso, olha. Se Jesus Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem da tribo de Levi, até porque Jesus não era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá, da onde descendia também Davi, o rei. Então, ele diz, né, os hebreus dizem, olha, então se Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque, ele é superior ao sacerdócio que veio depois. O sacerdócio de Levi, ou da tribo de Levi, veio posterior, né, na descendência de Abraão. Melquisedeque veio antes. E aí, a partir do versículo 11, ele vai falar sobre isso. O sacerdócio levítico, ele teve fim, mas de Jesus Cristo é eterno. Então, olha o que ele diz, verso 11. Portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Arão era aquele responsável, foi o primeiro sumo sacerdote, Arão, irmão de Moisés, foi o primeiro sumo sacerdote, a partir da sua geração, né, os demais. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Eu vou te pedir para você sublinhar esse versículo. Ele é de suma importância para nós aqui nesse contexto do capítulo 7. Preste atenção. Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Então, o que está falando? Ora, se até Jesus, 2000 anos atrás, até Jesus, prevaleceu a lei mosaica, ou seja, a lei de Deus dada por Moisés, quando instituiu ali, né, os levitas e tudo mais, e ali aquela lei tinha a tribo de Levi como sacerdócios. E
a tribo de Levi cumpria a lei, toda ela, segundo a lei que foi recebera, e eles eram sacerdotes do Deus vivo ali. Quando Jesus vem, ele vem segundo não a ordem do sacerdócio levítico, mas ele vem segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque, que é anterior à lei. Então, o que ele diz? Olha, se há uma mudança de sacerdócio, então a lei também muda. E aí é onde nós temos, irmãos, a lei e a graça. A lei mosaica prevaleceu até Jesus. Quando Jesus veio, ele cumpre a lei, porque ele não teve pecado, ele cumpre a lei e estabelece uma nova lei, porque ele é o sacerdócio. Ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E que lei é essa que Jesus institui agora? É a graça. Por isso, a palavra de Deus vai dizer, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Vocês estão entendendo? Então, preste atenção mais uma vez, versículo 12, marca aí na sua Bíblia. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente também há mudança de lei. E a mudança da lei é clara, passamos da lei mosaica para a graça do Senhor Jesus Cristo. Verso 13. Porque aquele de quem são ditas essas coisas, Jesus, pertence a outra tribo, né? Da qual ninguém prestou serviço ao altar. Ou seja, Jesus era da tribo de Judá e ele não prestava serviço ao altar. Quem prestava e era sacerdote era da tribo de Levi. Verso 14. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal. Qual é a lei do mandamento carnal? É a lei mosaica, mas segundo o poder de vida indissolúvel, ou da vida eterna. Então Jesus vem, né, numa outra autoridade, num outro poder, e institui uma nova lei, que é a lei da graça, a lei do amor. E aí nós vamos ver muitas diferenças, né? Jesus mesmo, quando faz o Sermão do Monte, ele vai comparando a lei e ele vai dando uma nova interpretação a essa lei. Ele diz, não está escrito lá, olho por olho, dente por dente. E aí todo mundo, é verdade, é isso, a lei é essa. E ele diz, mas eu vos digo, ame o teu próximo. Ore pelos aqueles que te perseguem. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande 2. Seja compassivo, misericordioso. Está entendendo? Então, Jesus vem instituir uma nova lei, que é a lei da graça sobre as nossas vidas. Verso 17. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Né? A referência a Jesus Cristo. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, a anterior lei, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Ou seja, pela lei mosaica, ninguém poderia ser salvo, apesar dos sacrifícios, mas eram salvos por causa da misericórdia de Deus. Pois, verso 19, a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus através de Jesus Cristo. Então, se pela primeira aliança, pela primeira lei, um homem não conseguia ser aperfeiçoado, porque um homem pecador, e ainda que ele oferecesse sacrifícios em seu lugar, esses sacrifícios eram imperfeitos, insuficientes. E então foi necessário que Deus instituísse uma nova lei, né? No próprio Filho de Deus, o seu próprio Filho, a lei da graça. Então Cristo,
ele é um sacerdote único e perfeito. E aí vamos ver isso a partir do versículo 20. E diz assim, olha, e visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse, ou seja, quem falou? Deus, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. É a referência que está lá em Salmo 110, verso 4. Por isso mesmo, irmãos, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Então aqui nós temos agora duas alianças. Nós temos a primeira aliança firmada no Sinai, que é a aliança mosaica, né? A partir de Moisés, onde Deus institui a lei, as ordenanças, mas aquela lei não foi capaz de aperfeiçoar aquelas pessoas. E então Deus vem e traz uma nova aliança. Essa aliança agora, revogada, anterior, Jesus se torna fiador dessa aliança que é superior. E nós vamos entender por que ela é superior. Ele vai explicar muito bem. Ele diz assim, preste atenção, versículo 23. Ora, aqueles anteriores, na lei mosaica, são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Não é verdade? Então, de tempo em tempo, tem que ter outro sacerdote, porque aquele morria, outro vinha no lugar e outro vinha no lugar. Este, no entanto, Jesus Cristo, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Ou seja, Jesus, ele não é sacerdote por 1 ano, por 10 anos, por 100, por 1000. Ele é eterno, ele é para sempre. Por isso diz o texto, é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, para sempre. Então o sacerdócio de Cristo é imutável, porque ele é eterno. Por isso, verso 25, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então preste atenção, olha o que diz a palavra, irmãos, que coisa maravilhosa. Jesus pode nos salvar, porque todo aquele que se achega a Deus através dele, por isso Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, ele, se fez sacrifício por nós. Então Jesus, ele é o sacerdote imutável, porque ele pode salvar totalmente os que se achegam a Deus, vivendo para interceder por nós. E é isso que Jesus faz. Jesus está à direita de Deus, intercedendo por nós. Então eu gosto muito dessa referência, né? Quem que é o intercessor? Né? O intercessor é quando Deus olha para mim e olha para você, e em vez de Deus olhar para mim e para você como um homem e uma mulher pecadores, indignos, Deus olha para nós através do seu Filho. Então todas as vezes que Deus olha para mim, Ele olha, mas Jesus está aqui na frente, Ele é um mediador. Eu estou aqui atrás e Jesus está na frente, e Deus está aqui. E Deus, ao olhar para mim, Ele olha Jesus. Jesus está aqui, Ele é o meu mediador. Então, quando Deus olha para mim, Ele não vê a minha imperfeição, Ele não vê os meus pecados, os meus erros. Não, Ele vê o sangue de Jesus sendo derramado na cruz por mim. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E é por isso que nós não somos consumidos pelos nossos pecados, porque Jesus tomou o nosso lugar. Porque Ele se tornou mediador dessa nova aliança. Olha o versículo 27 em diante. Verso 26, por favor, desculpa. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, como Jesus, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus.
a característica de Cristo como sumo sacerdote santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes humanos, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo. Porque Jesus fez isso uma única vez, ou uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu na cruz do Calvário por nós. Quando ele, uma única vez, ou seja, uma vez por todas, ele ofertou a própria vida. Por isso ele se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso o sacrifício de Jesus é único e é suficiente. E aí eu quero dizer uma coisa: o sacrifício de Cristo nos perdoa dos nossos pecados do passado, nos perdoa no presente e nos perdoa no futuro. Ou seja, a nossa vida é perdoada. A humanidade, todos aqueles que nele creem, têm os seus pecados perdoados. Não importa se você já cometeu ou se ainda vai cometer. Não importa. Jesus já fez o sacrifício por todos os pecados, uma vez por todas. Por isso, irmãos, a graça sempre será maior do que o pecado. Quando Paulo diz, aonde abundou o pecado, certo? Superabundou a graça de Deus. Ou seja, a graça sempre será maior do que o pecado. Pode haver multidão de pecados, mas a graça será sempre maior, porque o sacrifício de Cristo, ele é suficiente, único e suficiente. Por que é suficiente? Porque ele é santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. Ele é o Filho de Deus e, como oferta, Deus nos deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Os sacerdotes humanos, eles precisavam diariamente oferecer sacrifício por si, porque eram pecadores, e pelo povo. Jesus não. Versículo 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Então nós temos a antiga aliança e uma nova aliança. Nós temos um sacerdócio humano que era fraco, certo? Porque era um homem sujeito a fraquezas, que precisavam oferecer sacrifícios por si e depois para o povo. E nós temos na nova aliança o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, para sempre. E Jesus, sendo Filho de Deus, ele oferece a si mesmo como sacrifício pela humanidade. Por isso, ele se torna esse sumo sacerdote que intercede por nós e está à direita do Pai Todo-Poderoso. Vamos revisar rapidamente, fazer um resumo do capítulo 7. Vamos lá novamente, para nós concluirmos. Os 3 primeiros versos, o escritor vai falar sobre o sacerdócio de Melquisedeque, o sacerdote do Deus vivo, que saiu ao encontro de Abraão e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo aquilo que ele tinha. E Melquisedeque é o tipo de Jesus, uma referência. A partir do verso 4 até o verso 10, nós vamos ver que Abraão deu-lhe o dízimo e também fala a respeito do sacerdócio levítico.
E vai mostrar que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico, porque ele veio antes. Antes de Abraão já existia Melquisedeque. E a lei mosaica, que vai instituir a tribo de Levi como sacerdotes, virá depois de Abraão, já lá em Moisés. A partir do verso 11 até o verso 19, ele vai discorrer e vai nos falar como que Jesus se torna esse sumo sacerdote. E ele diz lá no versículo 12, que eu pedi para você marcar: quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Ora, se até Jesus, de Abraão a Jesus, prevaleceu o sacerdócio levítico, a partir de Cristo, que é a segunda ordem de Melquisedeque, é uma nova lei. Que lei? A lei da graça, a lei do amor. A partir do versículo 20 até o verso 28, então, nós temos exatamente essa referência quando ele diz que Jesus Cristo, ele é um sacerdote único e perfeito, porque ele não precisa oferecer sacrifício por ele, porque ele é santo, ele é inculpável, sem mácula, mas ele oferece a si por todos. E ele se coloca. E por isso, o seu sacrifício, o seu sacerdócio é imutável. E ele pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo para interceder por nós. Amém, queridos? Louvado seja o nosso Deus, né? Que nos deu o seu único Filho, Jesus, como sacerdote, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que colocou Jesus como intercessor por nós, e ao mesmo tempo como sacrifício vivo, santo, como o cordeiro que foi morto na cruz por nossos pecados. Então, nós somos gratos a Deus, porque o Senhor é aquele que tem todas as coisas sob as suas poderosas mãos. Tem todas as coisas. E eu louvo ao nosso Deus, por isso, eu lembro sempre dessa referência lá em Apocalipse. Se você quiser ir lá comigo rapidamente, Apocalipse capítulo 5, diz assim a respeito do Cordeiro de Deus, que é Jesus. A partir do versículo 1, ele diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro, de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu, João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, olha a descendência de Jesus, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele, pois, veio, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, que é Deus, e quando tomou, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino
e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Louvado seja o nosso Deus. Jesus, o Cordeiro de Deus, também é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Bendito seja o nosso Deus. Amém, queridos? Que o Senhor esteja nos abençoando com esse estudo nessa noite. Que nós possamos ter a alegria de ter as nossas vidas colocadas em Deus, porque Jesus é o nosso intercessor, Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele intercede por mim e por você. Ele foi morto e derramou seu sangue para comprar para Deus, para nos resgatar de toda língua, povo, língua, tribo e nação. Nós estamos nesse grupo. E nos constituíste reino e sacerdotes. E aí nós vamos entender o que Pedro diz lá em 1 Pedro 2,9. Né? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos esses, os chamados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus esteja multiplicando as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Vamos orar nesse momento, vamos agradecer ao Senhor mais uma vez, vamos fazê-lo nesse momento em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, louvado e bendito seja o teu nome. Graças te damos, ó Deus, pela tua palavra acessível a nós. Mas, sobretudo, ó Deus, te agradecemos pela instrumentalidade do teu Santo Espírito que o Senhor tem nos dado, ó Deus. Espírito esse, Senhor, que nos ensina, que fala ao nosso coração, que nos faz compreender, ó Deus, as tuas palavras. Obrigado, Senhor, porque ao estudarmos a tua palavra, compreendemos que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o Senhor. E que Jesus Cristo é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, perfeito, santo e inculpável, e que a si mesmo se ofertou por nós naquela cruz. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado porque no sacrifício de Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. Obrigado a Deus porque ao crermos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, Ele escreve o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Louvado seja o teu nome, Senhor. Abençoa, Senhor, ó Deus, tudo aquilo que foi ministrado nessa noite e que o Senhor traga, ó Deus bendito, a aplicação às nossas vidas, que nós possamos tornar a tua palavra vida dentro de nós e nos apropriarmos da plena certeza e convicção que o Senhor que morreu é o mesmo que ressuscitou e venceu para também nos dar a tua vitória. Ó Deus, dá-nos um restante de noite abençoado na tua presença. Mais uma vez te pedimos, abençoa, Senhor, os enfermos, toma-os nas tuas mãos. Aqueles que se encontram, ó Deus, com a Covid-19, Senhor, tem misericórdia. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja dando sabedoria aos homens para desenvolverem uma vacina, uma medicação eficiente, para que, ó Deus, o mundo volte à normalidade. Ó Deus, muito obrigado. Abençoa a vida dos meus irmãos, os seus lares, as suas famílias. Ó Deus, derrame sobre eles a tua maravilhosa graça. Assim nós choramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, eu quero reforçar, com todos, nós estamos aí no mês da família. E nesse mês da família, ontem no culto eu pedi isso, que você possa colocar uma foto aí da sua família, mesmo no seu Face, e marque a gente, marque aí no grupo da igreja e vai aparecer para nós, a sua família, para nós estarmos orando, por ela. Aqueles que são membros da nossa igreja, os irmãos estão postando lá no grupo do WhatsApp, muitas fotos bonitas aí, nós vamos colocar aí, pedir para nossa irmã Sidineia colocar essas fotos aí no Face também, Sidineia, para os outros irmãos de mais longe que não estão conosco aqui na Primeira de Niterói possam conhecer aí as famílias, e estarmos orando uns pelos outros, estarmos orando pelas familiares, pela nossa casa, salvação, cura chegue ao nosso lar, à nossa casa. Amém, irmãos?
Então, faça isso. Você que ainda não mandou a sua foto, a foto com a sua família, pode colocar no teu Face e marque a gente que vai aparecer aí pra gente, tá bom? No mais, um grande abraço. Graças a Deus a luz sustentou, não tivemos um pico, uma queda de energia, pudemos realizar o estudo completo nessa noite. Até amanhã, irmãos. Deus abençoe a todos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, dia após dia. Assim eu abençoo a sua vida. Em nome de Jesus, nosso sumo sacerdote. Amém e amém. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. Um grande abraço aí para os nossos irmãos de Angra, Denise, Dilma, Michele, sempre conosco. Um grande abraço, irmãos. Dona Gilza, minha sogra, Sueli, né? Deus abençoe a todos. Irmã Sandra, um grande abraço a todos.